verso de número 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Salte para o capítulo 3, do verso 19 ao 21. 3, 19 ao 21. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Roga ao Senhor para que Ele acerte o alvo aí no seu coração nesta noite. Pai, nós estamos diante do Senhor. Te entregamos louvor, adoração, contribuições, primícias, ofertas. Entregamos a Ti mesmo com as nossas deficiências o que temos de melhor. Crendo que o Senhor recebeu cada oferta voluntária, traga sobre o Teu altar, misturada com a adoração, com a gratidão, com a presença viva dos Teus santos aqui nesta noite. Mas também precisamos receber algo de Ti. E pedimos que aquilo que vem do Senhor se manifeste por meio da Sua palavra nesta noite. Por isso, Senhor, ajuda-nos a aquietarmos as nossas almas diante do Senhor, até que a Sua palavra possa encontrar guarita no nosso coração. Libera os Teus anjos guerreiros poderosos para trabalhar aqui neste lugar. Espalha-os, ó Deus, por todos os cantos deste lugar de adoração erguido ao Senhor. E não permita que nenhuma indulgência do inferno, nenhum atrapalho, Senhor, de Satanás, nenhum plano arquitetado do Senhor nas regiões espirituais venham atrapalhar, roubar e tomar, Senhor, para si aquilo que o Senhor está entregando para a sua igreja nesta noite. Toma as mentes cativas ao Senhor e libera o entendimento, a sabedoria, o discernimento espiritual, para que possa ser uma noite de impacto nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo claramente um tempo de divisor de águas nesta geração. E o que é um divisor de águas? Um divisor de águas é um evento, um fato, um acontecimento, né? Que vai trazer uma lembrança, vai deixar história, vai deixar memórias naquele período. Seja ele histórico, social ou mesmo um período ou de cunho pessoal. Isso é um divisor de águas. E quando eu digo que nós estamos vivendo esse divisor de águas, porque hoje nós vivemos algo que é comum a todos, né? O distanciamento social por conta da pandemia, o fato de nós não podermos nos reunir como costumeiramente fazemos. E isso tudo é um fato, é um evento marcante que nunca mais será esquecido. Nós podemos observar, à luz da palavra de Deus, que houveram vários momentos na história, desde os primórdios, desde o início da criação do mundo, houveram vários momentos na história, que marcaram, né, a história de toda a humanidade. Você não viveu, por exemplo, o tempo do Êxodo, através de Moisés, mas é uma história que você conhece. Isso marcou a humanidade, marcou o Egito, marcou Israel, foi registrado e continua fazendo história até hoje. Você não estava lá no dia do dilúvio, mas é um marco na história. Você não estava lá no dia que o anjo apareceu para Maria, mas é um marco na história. Jesus veio ao mundo, né? Foi morto, sepultado, ressuscitou e garante a vida eterna a todo aquele que nele crê. Nós somos adotados por causa dele. Marcos na história que vão promover um antes e um depois na vida das pessoas. E quando nós saímos um pouquinho da Bíblia e entramos na história mesmo da humanidade, nós vamos ver que houveram outros períodos também na história que marcaram a história da humanidade. Alguns governos deixaram as suas marcas, seja positivas ou também negativas. Alguns eventos catastróficos, outros de grandes proporções, né, que renderam grandes festejos.
Sempre, sempre, sempre. A vida é um círculo, né? É uma roda que gira. E sempre vai haver um evento que vai marcar aquele tempo. E nós estamos sendo marcados por este tempo. Por isso eu observo que este é um momento crucial num culto de missões, algo que eu gosto de fazer, falar sobre e realizar, orar, contribuir. É um momento crucial para se falar da obra da igreja, da maneira como a igreja tem assumido a postura neste tempo, neste marco, nesse divisor de águas em que nós estamos vivendo algo que é comum para todos nós. E quando nós reportamos os nossos olhos para a história de Samuel, nós vemos que Samuel nasce justamente num período de divisor de águas. O profeta Samuel nasce, como nós sabemos, ele é fruto de um desejo de Ana, que outrora não podia ter filhos, e era extremamente provocada por sua oponente. Ana entra no templo, angustiada com a sua situação, com a sua falta, com a sua escassez, apresenta o seu desejo ao Senhor, e diante da petição dela, ela faz um propósito com Deus, e fala: se o Senhor fizer por mim aquilo que eu desejo, eu entregarei ao Senhor. E o que há de mais belo na oração de Ana é que ela faz a entrega de um filho que ela ainda não gerava antes que ele fosse gerado. Ela entregou ao Senhor antes que ele tivesse sido promovido no ventre dela. E Samuel nasce num período que nós conhecemos como o período do obscurantismo de Israel. O que isso quer dizer? A situação religiosa e social de Israel era tão caótica, dado o fato de que depois que eles foram introduzidos à terra prometida, eles se misturaram com os povos que não foram expulsos daquelas terras, que eles se tornaram semelhantes aos povos daquele lugar. Eles estavam fazendo tudo às avessas daquilo que Deus tinha ordenado. Eles não estavam fazendo conforme a palavra de Deus, conforme os estatutos, conforme as leis de Deus dadas a Moisés, e tão pronunciadas por Josué. E por eles terem se envolvido com os povos da terra, se prostituído com aquela idolatria, com a cultura, com a forma de adoração a outros deuses e tudo mais, eles entraram num período de profunda escuridão, aonde a presença de Deus já não se manifestava como quando eles estavam no deserto. E Samuel nasce justamente nesse tempo. Dado o distanciamento do povo da presença do Eterno, ocorre que eles foram oprimidos por muitos povos. Os filisteus e os medianitas oprimiram o povo de Deus, por causa da ausência de Deus no meio deles. Deus levantou alguns juízes de tempos em tempos para provocar, ou melhor, para lutarem pela libertação de Israel. E Samuel nasce como sendo o último juiz desse tempo. Israel ainda está sob essa condição. A nação ainda está em escuridão. E quem conhece um pouquinho da história vai entender que o sacerdote da igreja naquele momento é Eli. Eli tem 2 filhos, Ofni e Finéias, que não tinham qualquer respeito pela adoração, pelo serviço do templo. A palavra de Deus vai dizer que eles desprezavam Deus. Eles eram os filhos de Eli, portanto, eles faziam parte da linhagem sacerdotal e tinham responsabilidade de receber o sacrifício com a organização de todo o templo naquele momento. Mas os versos anteriores vão dizer que eles desprezavam Deus. Eles faziam barbáries dentro da igreja. Eles faziam coisas que desagradavam a Deus. E Deus levanta um profeta, mesmo em tempo em que Deus não falava muito, em que a palavra de Deus era muito rara, Deus levanta um homem de Deus, um profeta, para advertir Eli acerca do comportamento dos filhos. Todo tipo de promiscuidade, todo tipo de avareza, todo tipo de roubo e corrupção moral e espiritual aconteciam no templo naquele momento. O tabernáculo estava uma bagunça generalizada. E Deus levanta um profeta para advertir Samuel, para advertir Eli. Mas Eli não teve pulso forte, pulso firme para colocar ordem na bagunça. Deus ouve a oração de Ana. Ana concebe o filho. Ela cuida dele por um período. E ela agora vai entregá-lo. Ela vai cumprir o voto dela com o Senhor. Ela entrega Samuel no templo. E deixa Samuel aos cuidados de Eli. O interessante é que Ana, mesmo sabendo da realidade daquele tempo,
mesmo sabendo a situação em que a igreja estava naquele momento, ela não se detém, ela não recua, ela leva adiante o plano. Vale ressaltar que quando Ana vai orar ao templo, a igreja já está naquela condição. Já está corrompida, já está tudo errado. Ofni e Finéias já bagunçavam tudo, já era promiscuidade para todo lado. Mas ainda assim, Ana pede a Deus um filho e fala, eu vou entregar ao Senhor. Quando Ana pede a Deus um filho e fala, Senhor, eu te entregarei, eu tenho para mim, isso aí é uma observação pessoal que eu compartilho com a igreja, de que Ana não somente queria ter um filho para ela, para que a sua opositora parasse de provocá-la, não. Eu tenho para mim que ela queria ter alguém que pudesse fazer melhor do que Ofni e Finéias faziam. Porque não é natural que a mãe, vendo a realidade do lugar, queira deixar um filho lá. Se você falar assim para mim, assim, Bianca, vai ter uma festinha na minha casa, com os adolescentes, ó, vai ter bebida, vai ter cerveja, mas não liga não. Vai estar tudo, vai ter supervisão de adulto. Deixa suas meninas irem. Mesmo que tenha lá bebida, cerveja, cigarro, droga, sei lá. Deixa as meninas irem que eu vou ficar de olho. Você acha que eu deixaria? Não sei, as mães mais ajuizadas, talvez, sabendo da realidade, não deixaria. Talvez as mais espirituais diriam assim, não, eu vou deixar porque elas vão lá fazer a diferença. Você já prefere guardar o que é seu. Só que na mentalidade de Ana, na realidade que ela vivia e testemunhava, aquele lugar não era um lugar bom para o filhinho dela, tão esperado e tão desejado. Quando Ana deixa Samuel no templo, sob os cuidados de Eli, mesmo sabendo que Eli não fez um bom trabalho com os filhos, ela não deixou Samuel lá para ser um profeta, para ser um juiz, como ele foi, ou um sacerdote. Ela o deixou lá para servir ao Senhor. Ela não sabia como. Ela não sabia o que ele ia fazer da vida lá. Ela só queria alguém que fizesse o que os meninos de Eli não faziam. E ela entrega. Ela deixa, sabendo que ela está entregando para Deus e não para Ofni e Finéias. E a palavra de Deus vai dizer que Samuel cresce neste ambiente. Mas o que eu acho lindo na palavra de Deus é que nós lemos aqui o comportamento de esses jovens que desprezavam o Senhor, no primeiro versículo que nós lemos. Mas vamos ver também que, no meio deles, porém, o jovem Samuel ia crescendo e se agradável ao Senhor. Porém, no meio deste mundo mau, no meio de uma igreja corrompida, no meio de um povo que não sabe adorar, porém, no meio de um povo que despreza Deus, que zomba de Deus, tem alguém crescendo e sendo agradável aos olhos do Senhor. Tem alguém crescendo, alguém que vai marcar aquela geração. Tem alguém crescendo, agradando a Deus a ponto de Deus olhar e falar, eu vou fazer com que ele seja a diferença que eu preciso neste tempo. Tem alguém crescendo ali. E é interessante nós olharmos para este tempo e compreendermos a essência do tempo que nós estamos vivendo. Não importa o quanto que você critique acerca da evolução da igreja. O que importa é que no meio da igreja que você critica, ainda há pessoas crescendo e sendo agradáveis a Deus, para que Deus possa usar no tempo favorável, a fim de que a obra dele possa perpetuar na terra até que se cumpra o tempo dele. Porém, Samuel ia crescendo. Porém, tem alguém do seu lado que está crescendo e sendo preparado por Deus para realizar grandes obras na face desta terra. Samuel ia crescendo, era agradável ao Senhor, era agradável também aos homens. E a palavra de Deus no capítulo 2, ela é tão interessante porque há aqui o cântico de Ana de louvor a Deus pela bênção recebida. Há neste mesmo capítulo o denunciar dos crimes do filho de Eli. Há neste mesmo capítulo a voz profética de um homem que vai dizer para Eli aquilo que Deus vai fazer contra a casa dele. E ainda neste mesmo capítulo há a voz de Deus dizendo que no meio disso tudo ele vai suscitar para ele um sacerdote fiel. Ele vai suscitar para ele alguém que procederá segundo a vontade do coração de Deus.
Samuel cresce neste lugar. A Bíblia diz que ele se torna profeta, juiz e sacerdote. O tempo de existência de Samuel é de mais ou menos 95 anos, que é a idade com que ele aparentemente vem a óbito. E durante todo este tempo, Samuel foi um marco nesta geração. Ele foi responsável pela transição de um tempo, onde o obscurantismo parou de prevalecer e a luz do Senhor passou a brilhar por causa de alguém que detinha a palavra de Deus na sua vida. Ele é alguém que evidenciou um novo tempo de Deus para Israel. Bianca, eu não estou entendendo, você está falando de Samuel, você está falando de mim. Eu estou falando da igreja de hoje, a igreja militante, a igreja que é viva, que está presente nesta terra, a igreja que nasceu para nascer, que vive com o propósito de ser um instrumento de Deus, para cumprir o seu papel. Eu estou falando de você. Deus está falando com você. E talvez você se sinta tão pequenininha aí onde você está, você pensa, eu marcar esta geração, fazer algo significativo, eu não estou pronta para isso. E o Senhor está falando, você não precisa estar pronto, você só precisa existir. Você só precisa existir. E suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo a minha alma e o meu coração. A teologia vai reportar essa mesma palavra à pessoa de Jesus, ao sacerdote Zadok e até mesmo ao próprio Samuel. Samuel ainda é um menino, ele é só uma criança. A Bíblia diz que ele ainda não conhecia o Senhor. Quando você entrar no capítulo de número 3, você vai ver que o Senhor vai manifestar a voz dele a Samuel, mas Samuel não vai conseguir identificar, vai precisar do auxílio de Eli. E o texto vai dizer que ele ainda não conhecia a Deus. Ele ainda não conhecia a Deus, ele ainda estava crescendo, ele ainda estava aprendendo, ele ainda estava sendo discipulado, ele ainda estava sendo treinado. Ele ainda não tinha intimidade com Deus, mas sabe o que ele tinha? Integridade. E era o que faltava naquele tempo. Samuel ainda não falava em língua estranha, Samuel não marchava no poder, Samuel não impunha as mãos e curava. Mas ele era a essência que Deus precisava num tempo de escuridão, para que a luz dele não se apagasse naquele tempo. O Senhor está falando comigo e com você, que você é a luz que ele precisa, para que ele possa fazer brilhar a escuridão desta terra, aonde jaz o maligno. E suscitarei, e farei nascer, e farei surgir, é o que o Senhor está falando. O Senhor está falando assim, eu estou abatendo aqueles que não sabem ocupar o lugar que eu dei, e estou levantando neste tempo uma geração que me servirá, que me adorará, que levará a minha palavra com integridade, com verdade, com unção que vem de Deus. Samuel está no templo, quando a luz ainda não tinha se apagado, ele estava perto da arca. E essa luz que ainda não se apagou era algo físico, como esse candelabro, que precisava se manter aceso durante toda a noite. Mas quando eu leio a evidência dessa mensagem, junto à presença de Samuel ali, eu entendo que ele ainda era a esperança de um povo que estava mergulhado na escuridão, por líderes que não sabiam cuidar daquela geração. Havia ali a esperança de Israel, de uma luz que brilharia tão forte, que mudaria o roteiro daquele povo. Deus está mudando a rota, Deus está fazendo uma transição. Bianca, agora está tudo estranho, está tudo bagunçado. Não se preocupe, ele é especialista em colocar tudo em ordem. Ele é especialista em colocar tudo em ordem. E a mensagem do Senhor para nós essa noite é muito objetiva. O que ele está falando é: seja a igreja que Deus quer e o mundo precisa. Vou falar de novo. Seja a igreja que Deus quer e que o mundo precisa. Eu sei que a grande maioria vai dizer: eu não estou pronta para isso. Eu não estou pronta.
Eu posso pregar todos os dias da semana, todas as vezes eu vou perder a voz, a perna vai tremer, eu vou suar igual um gambá. Tudo que você pode imaginar vai acontecer. Na minha cabeça não está ainda na hora. Deus precisa trabalhar mais isso em mim. E o que Ele está falando é, esteja na minha presença, tenha integridade, que eu me encarrego de aperfeiçoar essa obra. Quando o Senhor diz a Jeremias, quando o Senhor se apresenta a Jeremias e diz para Jeremias assim, Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Antes que fosses formado no ventre, eu te chamei, eu te escolhi, chamei-te para as nações. Deus está falando com Jeremias, eu conheço até as mazelas que você tem. Eu já sei até os erros que você vai cometer. Eu sei até das suas deficiências, mas eu te escolhi a si mesmo. Eu sei o que estou fazendo. E eu vou te dizer uma coisa, quando Deus escolhe, quem é você para questionar a escolha de Deus? Se Deus escolheu, não questione a escolha. Geralmente a gente vai ter uma lista de defeitos, mas Senhor, o Senhor tem razão mesmo? Ele é assim, ela é assada, olha só como ele é, olha só como ele faz. O Senhor tem certeza do que o Senhor está falando? Aí o Senhor vira e diz assim, o que você só vê agora, eu vi antes que ele tivesse sido formado no ventre. Se eu escolhi, quem é você para rejeitar? Quem é você? Eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus para falar para você. Deus está animando pessoas aqui improváveis para realizar grandes obras neste tempo. Você pode passar por este tempo despercebido, ou você pode ser um instrumento de Deus para poder fazer história neste tempo. Nessa transição você pode ser um instrumento que Deus vai usar para marcar essa geração, para marcar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, para marcar a sua vizinhança, para marcar a vida de alguém. Mas você precisa deixar o Senhor fazer nascer dentro de você o profeta que Ele já gerou no ventre de alguém. Nascer dentro de você o sacerdote que Ele mesmo fez nascer no seu interior quando você ainda estava sendo formado no ventre. O que eu sei é que o Senhor quer que nós assumamos o nosso papel como igreja neste tempo. Nós estamos falando de missão e essa palavra não é somente para um ou para outro. É para todo aquele que é membro do corpo de Cristo. Assuma o seu papel neste tempo. Não se anule ou o mundo continuará na escuridão. Ou o mundo continuará na escuridão. Seja a igreja que Deus quer e que o mundo precisa. O que é que eu preciso fazer então, Bianca? Duas coisas. E são muito simples. Primeiro, o Senhor mesmo diz, Ele quer fazer nascer alguém que seja um sacerdote fiel. Ele quer alguém comprometido. E Ele quer alguém que faça as coisas, que proceda segundo o coração e a alma dele. Ele quer alguém que tenha comportamento. Repita comigo mesmo dentro dessa máscara aí. Comprometimento. Comportamento. Essa é a igreja que você deve ser neste tempo. Para que a sua vida neste tempo não seja somente uma vida de perda. Para que a pandemia não tire somente de você. Não tire seu emprego, não tire a sua saúde, não tire alguém da sua família. Você pode viver mais do que isso. Desde que você seja a igreja que o Senhor quer que você seja. Comprometimento, isso não é uma opção para você. Quando você mergulha na história do profeta Samuel, você observa que ele estava muito entregue a essa obra. Capítulo 3, ele ainda é um menino. Capítulo 2, capítulo 3, ele ainda é um menino. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3, nos últimos versos, que o Senhor começou a partir dali, desde que ele se manifestou a Samuel numa noite, aonde Samuel ainda não conhecia o Senhor, não tinha intimidade com o Senhor. A partir daquele momento, o Senhor começou a manifestar a sua palavra em Siló. E a partir dali não parou mais. As palavras de Deus na boca de Samuel não eram invalidadas, porque Samuel tinha caráter, Samuel tinha dignidade, Samuel tinha integridade. Ele não se comportava como os filhos de Ofni e Finéias. As palavras não caíam por terra. Vai passar um tempo, uma tragédia vai acontecer. A palavra de Deus vai cumprir-se na vida do sacerdote Eli.
vai acontecer uma invasão por parte dos filisteus, eles vão sequestrar a Arca da Aliança, que era um objeto sagrado e de extrema valia para o povo de Deus naquele momento, porque representava, e eles entendiam que Deus se fazia entre eles por causa da Arca da Aliança. A arca é sequestrada pelos filisteus e começa a haver grande matança durante essa guerra. Dentre essas mortes, vai acontecer a morte dos filhos de Eli. A palavra de Deus se cumpre conforme o Senhor falou que aconteceria. Quando chega a notícia em casa de que houve essas duas mortes, a morte de Ofni e Finéias, Eli fica chocado. Mas quando dizem para Eli assim, e levaram a Arca da Aliança, ele fica triste com a morte dos filhos. Mas quando fala que a Arca da Aliança foi levada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. O que foi que desequilibrou Eli naquele momento? Foi a morte dos filhos ou o sequestro da arca? Está claro que foi o sequestro da arca. Foi a segunda notícia que foi dada e foi a notícia que desequilibrou ele. Em contrapartida, uma das esposas dos rapazes está gerando filho, está grávida, prestes já a parir a criança, recebe a mesma notícia, seu marido morreu. E a Arca da Aliança foi levada. E o texto vai dizer que quando ela ouve que a Arca da Aliança foi levada, ela sente dores de parto. E aí agora, ela vai ter uma criança. A criança nasce naquela situação, ela olha para o menino e fala, o seu nome vai ser Icabô. A glória de Deus se foi. Os transtornos que são gerados naquele período sobre a casa de Eli se dão não pela perda daqueles que eles amavam, mas pela ausência da presença de Deus. Quando a presença de Deus sai, aí que acabou mesmo. Quando já não se vê, já não se sente, já não se ouve, já não se manifesta, aí virou tragédia mesmo. A tragédia não aconteceu com a invasão dos filisteus, mas com a retirada da presença de Deus. E agora foi necessário que Deus animasse este povo. 20 anos depois desse episódio se passa. E agora eles estão sem a arca não ficou muito tempo no meio dos filisteus, porque a presença de Deus no meio deles gerou hemorroidas no povo lá. Então eles devolveram a arca ficou para longe, e agora o povo precisava mais uma vez se voltar para Deus, mas não sabiam mais como fazer. Porque o tempo em que viveram com Eli, Ofni e Finéias, eles aprenderam do jeito errado. E agora chega a vez da palavra se manifestar aquele povo. E sabe o que vai acontecer? Samuel vai dizer para eles assim, olha, se vocês deixarem os seus ídolos, se consertarem, se purificarem, se arrependerem dos seus maus caminhos, Deus vos ouvirá. Ele exorta o povo ao arrependimento, oferece um sacrifício e entrega aquele povo novamente a Deus. 20 anos depois de Deus ter aparecido para ele. A gente é muito imediatista, ainda mais nesse tempo da tecnologia. Nós pensamos que tudo vai acontecer da noite para o dia. E há um tempo necessário de preparação. Você não vai ver mais uma experiência, uma manifestação de Deus por meio de Samuel, ainda que a palavra de Deus estivesse em Samuel. 20 anos se passou. E agora ele vai ter autoridade. Ele já não é mais um menino, ele agora é um homem. Ele cresceu de verdade. Ele vai exercer essa autoridade, vai assumir o papel que ninguém ocupou nesses 20 anos. E a história deste povo agora vai começar a ser mudada. Você não sabe quanto tempo Deus está fazendo nascer, está gerando em você para que possa surgir aquilo que Ele quer no seu ministério, na sua chamada, no propósito que Deus tem com a sua vida. Você só precisa continuar aonde Ele quer. Você não vai ver Samuel saindo do templo. Você vai ver que ele permaneceu ali. Bianca, mas é muito duro porque Ana não perdeu nada, porque quem entrega para Deus não perde, ganha. A matemática do céu é assim. É perder para ganhar. E quando você observa toda a história, você vai observar também que Samuel voltava para sua casa em Ramá, que era onde Ana e Eucana moravam. Quando você entrega para Deus, não importa por onde você vai transitar, porque Deus sempre vai mostrar o lugar para onde você deve retornar. Ana entregou para Deus, mas não perdeu o que Deus lhe deu.
Pelo contrário, ela ganhou um filho que se destacou na geração, que foi profeta, rei e juiz. Não houve nenhum outro como Samuel. Ela sabia o caminho da igreja, do tabernáculo em Siló. E Samuel aprendeu de volta o caminho de casa. Samuel era alguém que estava comprometido não somente com a família, mas com o propósito da sua existência. E o fato dele ter sido entregue a Deus para o servir aonde ele estava. Isso é comprometimento. Isso é comprometimento. Capítulo de número 12. Samuel já não é mais um jovem, ele já envelheceu. E o Senhor agora está... E Samuel agora está entristecido porque o povo pede um rei a Samuel. E ele está sendo destituído da liderança do povo porque o povo está com medo dele morrer e não ter mais quem os oriente, quem os julgue, quem ofereça sacrifícios em favor dele. E agora ele está fazendo um discurso ao povo. E o povo está falando assim com ele, assim, ele está falando, vocês fizeram mal em pedir um rei, porque vocês já têm um rei. O rei dos reis reina sobre vós. E ele vai fazer um discurso de exortação novamente com esse povo, e o que eu acho lindo no ministério de Samuel é que ele passou muito tempo exortando Israel acerca do comportamento deles. Mas ele nunca deixou de ensiná-los a consertar o erro. E isso é graça, né? Isso é a graciosidade do Evangelho. Porque o Evangelho não simplesmente diz aonde está o pecado. Ele não diz simplesmente aonde está a sujeira. Ele ensina como se limpar daquilo. Quando o Senhor se revela a João na ilha de Patmos e fala acerca do pecado das igrejas, ele diz aonde está o erro e mostra como consertar também. Né? Isso é evangelho, isso é graça, isso é a maravilha da palavra de Deus. Né? Ele não quer simplesmente te envergonhar com os seus erros, ele quer te restaurar, ele quer exaltar a sua humilhação por causa do arrependimento, por causa da graça. Isso é lindo. E ele está ali agora falando com o povo, né? Ensinando o povo a se voltar para Deus, e o povo diz para Samuel assim, Samuel, não deixe de orar por nós. O medo deles é, agora que nós vamos ter um rei, quem vai orar por nós se esse rei não for tão crente como Samuel? E Samuel está tão comprometido, não com o povo, mas na escolha de Deus por ele, que ele vai dizer assim, que eu não peque jamais em deixar de orar por vós. 1 Samuel capítulo 12. Isso é comprometimento. A palavra de Deus nos exorta a orar sem cessar. E estar comprometido com Deus é permanecer na presença dEle, é fazer o que Ele quer que seja feito, mesmo que as situações adversas perturbem a sua vida a ponto de você pensar, eu não vou fazer isso porque esse povo é chato, porque eles me chutaram, porque eles me oprimiram, porque eles não fazem como eu quero. Comprometimento. Você vai ver Daniel orando pelo povo durante o período de cativeiro. Deus não muda os 70 anos, mas Daniel está enganjado na oração. Nós vamos ver que Paulo está comprometido com o ministério dele. E ele vai dizer em Filipenses, aprendi a estar exaltado, aprendi a estar humilhado, aprendi a ter escassez, aprendi a ter abundância. Pelo aprendizado, pelo comprometimento dele, ele pode anunciar tudo posso naquele que me fortalece. Comprometimento. Comprometimento para que você seja a igreja que o Senhor quer. E comportamento. O comportamento de Samuel era diferente do seu povo. Paulo diz, transformai este mundo pela renovação do vosso entendimento. Andar na contramão não é fácil, exige força, exige extremo esforço, mas é necessário para que você possa ocupar o seu lugar dentro do propósito que Deus tem com a sua vida. É preciso ter comportamento. Jesus disse, eu vim dos céus, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Enquanto você quiser fazer as coisas do seu jeito, não haverá lugar para você no espaço dessa grande obra que o Senhor está realizando nessa terra. E enquanto a igreja estiver aqui, eu me atrevo a dizer que a obra continua. Não há pandemia que destrua a terra, não há catástrofe, não há guerra que destrua este mundo, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui. Portanto, se comprometa, portanto, esteja comprometido, tenha comportamento, seja diferente, seja a igreja que Ele quer que você seja. Ressuscitarei no meio de vós um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E o lindo disso tudo é que a exigência do Senhor é essa, comprometimento e comportamento.
E Ele garante que Ele se responsabiliza pelo que faz. Irmãos, pensam comigo. Ofni e Finéias destruíram o tabernáculo? Sim ou não? Eu posso lhes ajudar a dar cola. Pode dizer não sem medo. Ofni e Finéias destruíram o tabernáculo? Não. A perseguição da primeira igreja destruiu o propósito de construção da igreja? Mataram muitos, mas a igreja parou. Sabe por quê? Porque Deus se responsabiliza pela obra que Ele faz. Isso não é problema seu, é problema de Deus. O que eu preciso fazer? Ser a igreja que Ele quer que você seja. Seja comprometido e tenha comportamento de igreja, para que neste tempo você seja um instrumento de Deus para marcar essa geração. Assuma o seu papel, porque Deus tem grandes obras ainda a realizar. Eu te convido a ficar de pé. Vocês prepararam a música, Kézia? Vou chamar o Ministério de Louvor para ocupar aqui o seu lugar. Uma pessoa comum, ela é selecionada por Deus. Qualquer pessoa pode ser selecionada por Deus para fazer uma grande obra. Você pode ser comum, mas você não pode ser qualquer um. Não age e não viva como qualquer um. Nada na vida da igreja aconteceu sem que do alto dos céus descesse poder. Maria não gerou o rei, não gerou o Messias, se do alto dos céus não descesse poder. Nenhum destes profetas, nem Samuel, nem Moisés, nem nenhum deles, marcaram o seu tempo sem que tivesse uma experiência, um encontro real com Deus. E nós não devemos de forma alguma padronizar este momento, este encontro com Deus, porque cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter o seu momento com Deus. Cada um vai ter o seu jeito, Deus vai ter a sua maneira de falar com cada qual. Isso não deve de forma alguma ser padronizado. O que não pode é você achar que vai fazer a diferença sem antes ser marcado por Ele. É preciso ser marcado por Deus para ser marcado por essa geração. Ele já encontrou o que Ele precisa em você, mas Ele quer fazer em você o que Ele precisa para que você assuma este papel neste tempo. Para que você seja de fato o diferencial que este tempo precisa, onde a igreja se faz presente, existe e está viva para assumir a missão que o Senhor Deus nos confiou. E estavam reunidos o povo, a igreja, os discípulos, quando do alto dos céus veio o poder e os abasteceu, os encheu, marcou aquele povo, e eles saíram dali, fazendo com que a igreja avançasse, fosse militante na face da terra. Vidas foram sendo salvas, foram sendo marcadas pela presença de Deus, por causa da obra do Espírito Santo. Deixa o Senhor te marcar e seja marcado para fazer a diferença neste tempo. Deixa o Senhor te envolver, o Espírito de Deus te envolver, porque Ele está fazendo nascer em cada um dos corações o instrumento que Ele precisa para manifestar a glória dEle neste tempo. Que o Senhor nos dê graça e que a presença dEle venha sobre nós. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Bianca. Eu pedi para a equipe de louvor não cantar agora, porque nós vamos aproveitar. Eu já pedi para fechar a porta ali, pedi para encerrar a transmissão, que acabou a palavra, e nós vamos passar direto nós vamos servir a ceia para os irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós temos que ser breves, porque o nosso tempo já foi, e nós temos que tomar o cuidado para a gente não ter problema com a fiscalização também, né, meus irmãos? Glória a Jesus. Os irmãos, acompanhem na leitura. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 12, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão